Olá pessoal, boa noite. Resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar uma situação um pouco delicada que aconteceu hoje, né? A bolsa subiu bem, né, nos últimos meses aí, e aí começou uma queda, né? Começou uma queda, 2 semanas de queda, e na sexta-feira da semana passada fechou em cima da média de 8, né? Que eu comentei até no final da semana passada, né? Que poderia ser um suporte semanal, ou seja, quando é um suporte semanal, há uma tendência, né, de cair no começo da semana e recuperar na quinta e na sexta, né? E foi o que aconteceu hoje, né? E amanhã vai ser um dia bastante importante para as próximas semanas aí, tá? O que acontece? Do jeito que está aqui, dá a entender que realmente a média de 8 está fazendo o efeito dela como suporte e um candle de alta vai continuar subindo aqui, tá? Só que o que acontece? O formato do candle é muito importante. E olha só o formato que foi desenhado hoje, ó, tá vendo? A alta, enlaçando. Na verdade, ele ficou um pouquinho em cima da média aqui, ó. O índice futuro já foi um pouco melhor, tá vendo? O índice futuro, ele já enlaçou as 3 médias aqui, ó. Esse sinal, eu uso ele bastante como início de ciclo, tá? Tanto ciclos de alta quanto ciclos de baixa. Especificamente nesse detalhe aqui, seria o início de um novo ciclo de queda. O que acontece? Ele faz esse movimento aqui, ele volta para a média, e aí se confirmar uma olhada aí entre amanhã ou segunda-feira, fizer esse movimento aqui, ele tende a perder esse fundo e começar realmente um ciclo de queda. Porque até agora, o que aconteceu para mim seria uma correção saudável, né? De volta aqui para a média semanal, né? Média de 8 semanal, e haveria uma recuperação semanal aqui de 1, 2 semanas, tá? Para aí sim cair para valer. Então, assim, só como teve esse formato de candle de hoje, me assusta um pouco mais, porque esse, que eu falei, esse tipo de movimento, ele costuma ser a caracterização de uma mudança de tendência, né? Que eu falei, do jeito que está aqui, para mim seria só uma correção saudável, né? Eu vou voltar a subir. Só que do jeito que fez esse candle aqui, ó, ele sugere que pode ser um início de um novo ciclo de queda. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu em 2014. Olha aqui, ó. Esse movimento aqui foi logo que eu comecei a aprender um pouco mais os ciclos, né? Então, assim, eu sempre uso como referência esse ciclo de queda aqui de 2014 até 2016. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, mesma coisa, uma alta forte, né? Aí começou a cair. Aqui ele teve 2 dias, ó, esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa, ele teve 2 dias de alta, né? Foi até uma alta forte, quer ver, ó? A gente tá falando aí, se a gente for até aqui em cima, ó, 5%, quase 6% em 2 dias. A gente teve aqui, ó, no primeiro dia de alta 1,74% e aqui chegou aí a quase 4% de alta. Ó. Só que aí voltou, né? E fechou em 2% de alta. Mas onde eu quero chegar? Esse formato desse candle aqui, ó, ele costuma ser a cabeça do pivô aqui, ó. Ele volta na média e aí começa a abrir as médias para baixo, tá? Então assim, amanhã, o que pode acontecer? Ele até pode continuar uma alta aí de euforia no começo do dia aí até, e de repente fazer um movimento de volta e formar algo parecido com isso daqui, ó. Ou ele vai e volta e cai na segunda-feira, ou ele cairia já na manhã, né? Ele pode também fazer esse movimento aqui, de repente ele sobe um pouquinho e já cai amanhã, enlaçando de volta aqui, ó. Então assim, o que acontece amanhã? Amanhã, o índice futuro, de repente, ele pode fazer um movimento de alta até, de repente passar para cima de 120 de novo, mas se por acaso ele voltar e por um acaso perder aqui, ó, e voltar para os 117.500 aí, ó, entre amanhã e segunda, né? Eu falei, ele pode fazer isso daqui, né? Ele pode fazer esse movimento, ó, tipo, seria o candle de hoje nosso, de repente a sexta-feira amanhã faria algo parecido aqui, e aí na segunda formariam a agulhada de queda propriamente dita, tá?
Então, se por acaso formar algo parecido com isso, aí é complicado. Aí realmente eu entendo que vamos começar um ciclo de queda, tá? Um ciclo de queda para valer mesmo, né? Tipo, como eu falei, até agora eu achava que poderia ser uma correção natural, né? Ainda acredito, né? Mas vai depender do dia de amanhã. Se por um acaso amanhã formar um outro candle de alta aqui, ó, e fechar lá em cima, aí realmente quem está mostrando força são os compradores do gráfico semanal, tá? Mas se por um acaso, como eu falei, formar um candle de repente até uma altazinha no começo do dia e cair no decorrer do dia aqui, ó, e ter uma queda forte, meio que compensando um pouco essa alta de hoje, ó. Se a gente tiver aqui uma queda aí de aproximadamente, sei lá, não, opa, acho que daqui tá meio... Se a gente tiver uma queda aí de uns 2% amanhã, ele arma uma nova característica gráfica aí que pode ser realmente o início de um novo ciclo de queda, tá? Então, amanhã é um dia de ficar bastante atento aí. Olha aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o gráfico do dólar, tá? Um gráfico de 15 minutos do dólar. E olha aqui, ó, essa formação aqui, ó, que teve, ó, tá vendo? Foi mais ou menos similar com o que está acontecendo hoje, tá? Mais ou menos, olha, ele começou a cair, ele voltou, né? Ele desenhou esse candle aqui, ó, né? Bem parecido com esse movimento aqui, ó, tá vendo, ó? Bem parecido com esse movimento aqui, ó, né? Então, ó, olha lá, ó, tipo assim, ó, quer ver, deixa eu marcar aqui, ó. Esse conjunto de candles aqui, ó, tá? Esses três candles aqui, ó, tá? Repare que é também a mesma coisa aqui, ó, tá? O que é? É um candle de alta em relação às três médias, um candle neutro, né? Geralmente um doji, um spinning top, sei lá. E aí uma agulhadinha de queda, tá? Então, que nem eu repito, ó, mais ou menos parecido, né, com o dólar aqui. E ó o movimento que desencadeou, ó, tá vendo? Ele forma uma agulhada de queda e pode começar uma queda que eu considero a queda mais dolorosa, vamos dizer assim, que é aquela queda que te dá uma esperança, porque não é a queda igual teve em março, né, que dá aquela pancada para baixo rápida, todo mundo fica aí meio que, sei lá, meio perdidão assim, às vezes acaba tendo medo do mercado, acaba saindo, mas a queda que eu acho mais dolorosa é esse tipo de queda, é a queda devagar, né? Vai caindo 1% hoje, 1% amanhã, a pessoa fica com esperança de que vai voltar, enfim, né? Então assim, que nem eu disse, para mim hoje foi um sinalzão amarelo, né? E amanhã ou segunda pode confirmar uma queda aqui, tá? Confirmando a queda, aí para mim é sinal vermelho, tá? Inclusive amanhã, se por um acaso formar mais ou menos esse movimento que eu estou imaginando, subir e descer, eu imagino que daria para começar a pensar em posições vendedoras já, tá? Então, ó, daria para pensar em posições vendedoras. Se por um acaso formar algum movimento de alta amanhã no começo do dia e começar a cair, daria para pensar em abrir posições vendedoras já de, seja de BOVA 11, seja de índice futuro, enfim, fica bastante atento amanhã. Amanhã vai ser um dia bastante importante e decisivo para o mercado aí, tá bom?